A você que nos assiste, uma ótima noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É com a graça de Deus que nós estamos realizando mais uma vez o nosso Torna-te Padrão, o nosso quarto dia de onde nós estamos trabalhando em cima do nosso texto base de 1 Timóteo 4,12. Nós já aprendemos a respeito da palavra, do procedimento, do amor, e hoje é o dia em que nós ouviremos e seremos edificados e falaremos a respeito da fé. Então, esteja nesse momento atento a tudo que acontecerá, preste atenção, se desligue da televisão agora, foque somente em ouvir a palavra do Senhor. Neste momento, esteja atento. O Senhor quer falar ao nosso coração, então que nós possamos estar atentos à sua palavra. Eu peço para que você, que está com a sua Bíblia aí em mãos, abra juntamente comigo no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. É um texto muito conhecido dos irmãos e nós faremos essa leitura todos juntos, eu aqui e você aí na sua casa, mas vamos fazer essa leitura. Então diz assim a palavra do Senhor: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse é um texto do nosso conhecido apóstolo Paulo, que está falando com o jovem Timóteo agora nessa sua segunda carta. Ele já deu diversas instruções ao jovem Timóteo, e agora finalizando no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele ainda tem algumas outras coisas para passar para o jovem Timóteo. E hoje nós aprenderemos um pouquinho mais a respeito dessa conversa do apóstolo Paulo com o jovem Timóteo, o que o apóstolo Paulo queria ensinar para Timóteo, o porquê de tudo isso. Então, neste momento em que nós iniciaremos, logo a seguir nós ouviremos a palavra por meio do nosso irmão seminarista Davi Wallace, da IP Unida. Nós faremos uma oração neste momento, pedindo para que o Senhor ilumine o nosso coração, e aí nós seremos edificados pela vida do nosso irmão. Então, oremos, meus queridos. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome. Ó Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma maravilhosa, Deus. Nós te louvamos pelo sacrifício do teu Filho, Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, Deus. Muito obrigado pela salvação que temos por meio de Cristo Jesus. Muito obrigado também, ó Pai, porque o Senhor nos deixa a tua palavra esta que é boa, agradável e perfeita, ó Pai, palavra essa que nos faz saber aquilo que o Senhor quer que façamos para que cumpramos a tua vontade, ó Pai, e assim possamos testemunhar do Senhor neste mundo corrompido, ó Deus. Pedimos neste momento para que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos iluminando para compreender aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, que nós possamos estar atentos à tua palavra, que possamos guardar a tua palavra em nossos corações para praticá-la, ó Deus, e assim glorificarmos ao Senhor e também compartilharmos desta palavra tão maravilhosa àqueles que nos cercam, ó Deus. Que o seu nome seja adorado, que o seu nome seja glorificado hoje e para todo sempre, ó Pai. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Neste momento, eu deixarei com que o nosso secretário presbiterial se apresente. Davi está com a palavra. Deus o abençoe. Legal, obrigado. Eu quero saudar a todos, tanto os que acompanham a gente pelo YouTube, quanto também pelo Facebook. Para mim é uma alegria e um privilégio poder ser um instrumento de Deus para compartilhar a palavra. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Davi, eu sou seminarista do Seminário JMC, pela graça de Deus estou no 4º ano, e vocês estão vendo aí no fundo, eu sou casado com a Andressa, e tenho uma filhinha de 1 ano que se chama Mel. Então, se em algum momento você ouvir aí um chorinho, alguma coisinha, saiba que é a graça de Deus na minha vida, a minha filhinha. E pode ser até que ela apareça por aqui. Mas é isso aí, eu quero apenas mais uma vez dizer da minha alegria de poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu sempre digo, é uma grande responsabilidade, mas também é um grande privilégio. E como você está aí acompanhando, não para me ouvir, mas para ouvir a palavra de Deus, eu quero te convidar a abrir comigo, por gentileza, na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vá comigo, por favor, até o capítulo de número 4. Eu sei que o Felipe começou lendo a segunda epístola de Paulo a Timóteo, e ele está certo. Eu quero caminhar hoje desse nosso texto base até aquele texto, e você vai entender o porquê ao longo da exposição. Ainda antes de fazer a leitura do texto,
eu quero que você pense comigo e responda aí para você a pergunta que eu vou fazer. O que seria para você um padrão ou um modelo de fé? A nossa proposta nesses encontros de sextas-feiras é tratar sobre o tema Torna-te Padrão. E nós já ouvimos sobre o Torna-te Padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé, que é o dia de hoje. E a pergunta é, o que é um padrão de fé? Se eu perguntasse para você, se você tivesse que me responder e colocar aí no chat, ou até mesmo em outra plataforma, um exemplo de fé do Antigo Testamento. Qual exemplo você daria? Que nome vem à sua mente quando você pensa no exemplo de fé do Antigo Testamento? Pensou? Muito provavelmente você pode ter pensado em Moisés. Ou você pode ter pensado em Daniel. Ou você pode ter pensado em Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu acredito que poucos, talvez nenhum, um ou dois, quando ouviram a minha pergunta, pensaram, por exemplo, em Abel como um exemplo de fé. Ou pensaram em Enoque como um exemplo de fé. Por que isso acontece? É porque eu tenho a impressão que, normalmente, quando nós pensamos em exemplos de fé, nós já ligamos quase que imediatamente com situações extraordinárias e mirabolantes, milagres. Nós geralmente pensamos em fé e exemplo de fé, ligando quase que automaticamente com um milagre ou com alguma coisa extraordinária, com algum evento fora do comum. E eu preciso confessar que, quando eu recebi o convite para tratar este tema, eu fiquei quebrando a cabeça, pensando, orando, meditando e buscando uma maneira de tratar com esse tema. E depois de um tempo pensando sobre isso, eu cheguei a uma conclusão e eu queria compartilhar essa conclusão e essa forma de abordagem com vocês a partir deste texto. O que nós vamos fazer aqui é passear, ler mais do que um texto dentro da primeira epístola de Timóteo para tentarmos entender o que estava no coração e na mente do apóstolo Paulo quando ele orientava Timóteo, seu amado filho na fé, a ser um padrão na fé. Então eu quero, por gentileza, que você acompanhe comigo a leitura desta parte que é central para nós. É como que o coração dessa primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Acompanhe comigo, por favor. Eu vou ler a partir do versículo 6 até o versículo 16, para nós pegarmos o todo. E a partir disso nós vamos caminhar. Assim diz a palavra do Senhor. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Aí vem o nosso versículo-chave. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Quero orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos humildemente a graça do Senhor para compreender a tua palavra, para que ela seja aplicada aos nossos corações e assim gere transformação nos nossos corações. Nos ensina, ó Pai, a fim de que sejamos testemunhas do Senhor nesta nossa geração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, então, tratar desse tema, torna-te padrão na fé.
faz com que nós precisemos entender um pouco melhor o contexto dessa carta e algumas informações bem elementares. A primeira delas é que Paulo, muito provavelmente, escreve essa sua carta depois que ele sai da sua prisão em Roma. Paulo é preso 2 vezes, foi preso 2 vezes em Roma. E aqui ele escreve depois da sua primeira prisão. E dentre as ocasiões e as razões que motivaram Paulo na escrita, uma delas é que Paulo está comissionando Timóteo para permanecer em Éfeso e resolver algumas questões, alguns problemas que estão acontecendo ali na igreja, mas mais do que isso, Paulo também usa essa carta para ajudar Timóteo, para encorajar Timóteo a combater o bom combate. Guarde essa expressão, porque ela é importante. Essa carta, é importante também que você saiba que ela traz contribuições muito importantes e muito valiosas para a igreja. Por quê? Porque é em 1 Timóteo, por exemplo, que nós temos declarações sobre Cristo que são belíssimas. Por exemplo, o versículo 15 diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Por exemplo, o capítulo 2, no versículo 5, diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Essa carta também traz contribuições importantes no que diz respeito à igreja. É nela que nós temos o famoso texto que fala sobre as qualificações para aqueles que almejam o presbiterato e também o diaconato. E esta carta, na sua continuação, no capítulo 4, naquilo que eu estou chamando de o coração de 1 Timóteo, trata de questões específicas em que Paulo fala com Timóteo e dá dicas, orientações, ordens sobre aquele que vai agir como ministro da palavra, aquele que vai ser um servo do Senhor e exercer alguma posição de liderança na igreja do Senhor Jesus, que é o texto que nós lemos, do versículo 6 ao versículo 16. Quando nós olhamos para mais perto deste versículo, especialmente o nosso versículo base aqui, o nosso versículo tema, eu quero que você aprenda uma coisa que você pode guardar para levar para as suas leituras bíblicas. Geralmente, a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando nos ensinam a viver para a glória de Deus, quando nos ensinam aquilo que nós devemos fazer para agradar a Deus, ela faz da seguinte maneira: ela diz aquilo que o servo do Senhor, o crente em Jesus Cristo, deve fazer, mas ela também diz aquilo que o crente em Jesus Cristo, aquele que serve ao Senhor, não deve fazer. Então nós sempre temos aquilo que eu poderia chamar de um aspecto negativo, aquilo que não deve ser feito, e o aspecto positivo, aquilo que deve ser feito. Lembre-se, por exemplo, da estrutura do que Paulo ensina na sua carta aos Efésios e também aos Colossenses, quando ele diz que eles deveriam se despojar do velho homem com as suas práticas, e eles deveriam se revestir de um novo homem. Eles deveriam, por exemplo, abandonar a mentira, mas falar a verdade. Eles deveriam abandonar práticas pecaminosas e, no lugar, agir de maneira que agrade a Deus. Aqui, nesse nosso texto, também temos esse aspecto positivo e o aspecto negativo. O aspecto negativo não é necessariamente para Timóteo, é para aqueles que estão ao seu redor. E o aspecto positivo vai diretamente para ele. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, por favor, o versículo 12. Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade. Olha aí o aspecto negativo. A sua mocidade não deve ser desprezada. O seu tempo de comunhão com Cristo não deve ser desprezado. Por isso, a sua idade não deve ser desprezada. Pelo contrário, aí vem um aspecto positivo. Torna-te padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que Paulo está dizendo, então, para Timóteo é que ele deveria ser modelo. Padrão aqui tem a mesma ideia de modelo. Ele deveria ser um modelo de fé. Em que sentido? A ideia aqui não é que ele vai ser um ideal, um perfeito, mas é um modelo que deixa a sua marca porque Deus o moldou. E que é efetivo como modelo por meio da fé. Quanto mais a vida é moldada pela palavra de Deus, tanto mais ela se torna um modelo.
Então, o ponto é, ser modelo aqui não significa ser perfeito. Ser modelo aqui não significa estar isento de falhas e pecados. Nós sabemos que, ainda que por estarmos em Cristo Jesus, já fomos livres da culpa do pecado, e estamos sendo purificados do poder do pecado, nós ainda pecamos. E só experimentaremos a ausência do pecado na glorificação. Então isso não significa ser perfeito, mas significa ser consistente. Significa ser comprometido com Cristo de tal maneira que, como o texto diz para nós, o progresso é, inclusive, evidenciado. Então é nesse contexto, é considerando essas verdades que nós vamos procurar hoje caminhar para entender o que seria um modelo de fé. A minha proposta é essa. Torna-te um padrão, torna-te um modelo dos fiéis na fé. A pergunta é, como a gente vai fazer isso? A resposta é, nós vamos olhar como Paulo tratou da fé com Timóteo ao longo desta carta. E deixar com que os próprios argumentos de Paulo nos ensinem sobre uma fé modelo. E eu quero tratar com você 3 argumentos. A sua Bíblia está aberta aí, seja como está a minha aqui, ou seja no celular. Acompanhe comigo, por favor, porque nós vamos caminhar em alguns textos. E eu quero que você leia comigo aí na sua casa os textos que nós vamos abrir. Em primeiro lugar, e a primeira característica, por assim dizer, de uma fé modelo, que nós aprendemos quando olhamos para o ensino de Paulo a Timóteo, é que uma fé modelo, ela rejeita a hipocrisia. Vou repetir. Uma fé modelo rejeita a hipocrisia. Vai comigo, por favor, lá no capítulo 1 e veja o que Paulo orientou a Timóteo nos versículos iniciais. Elias vai colocar aí pra gente esses textos. Eu vou ler o versículo 3, 4 e o Elias já colocou o 5 e a gente vai caminhando juntos. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, pensa comigo. Quando Paulo fala para Timóteo ficar em Éfeso e admoestar lá em Éfeso certas pessoas que estão ensinando outra doutrina, o propósito desta admoestação de Timóteo era um amor que procede de um coração puro, a consciência boa e a fé sem hipocrisia. Então, na mente de Paulo, a fé sem hipocrisia era algo que deveria ser considerado, era um valor que deveria ser preservado. E sabe qual é o mais interessante? É que este valor, esta fé sem hipocrisia que Paulo orienta a Timóteo para que ele admoeste pessoas, era a fé que Paulo reconhecia no próprio Timóteo. Vai comigo, por favor, lá em 2ª. A 2ª epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, quando Paulo dá graças a Deus pela vida de Timóteo, ele diz assim, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Fé sem fingimento e fé sem hipocrisia, a palavra grega aqui é a mesma. Então, fé, guardo da tua fé sem fingimento. A mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e veja, estou certo de que também em ti. Então, o primeiro aspecto de uma fé modelo, de uma fé que pode ser observada como modelo, é uma fé que rejeita a hipocrisia. E nestes nossos tempos, em que, lamentavelmente, o termo evangélico tornou-se pejorativo, e qualquer pessoa sem um compromisso real com Cristo pode ser considerada, ou se chama, ou se considera evangélica, é importante que eu e você compreendamos que uma fé que agrada a Deus, uma fé que é modelo, é uma fé que rejeita a hipocrisia. Portanto, é uma fé real, é uma fé genuína, não é uma mera expressão exterior, não é um mero compromisso institucional, mas é o resultado de uma genuína operação do Espírito Santo de Deus, que leva o homem a
abraçar Cristo e, pela graça, permanecer unido a Ele. Uma fé modelo, então, se você está notando aí, em primeiro lugar, é uma fé que rejeita a hipocrisia, que rejeita o fingimento, que rejeita aquilo que é apenas exterior e formal ou para as pessoas verem, mas é uma fé genuína, real no Senhor Jesus Cristo. Mas o texto prossegue e o tempo corre. Eu quero tratar um segundo aspecto que Paulo, na sua carta a Timóteo, mostra sobre a fé e que nos ajuda a entender o que é uma fé modelo. Se, em primeiro lugar, nós aprendemos que uma fé modelo rejeita a hipocrisia, em segundo lugar, nós aprendemos que ela guarda a boa consciência. Guarda a boa consciência. Por favor, vá comigo aí, ainda em 1 Timóteo, agora no versículo 18. Nós vamos ler os versículos 18 e 19. Veja o que diz, por favor. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Veja o dever. Combate firmado nelas o bom combate. Como? Mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, o que aconteceu com eles? Vieram a naufragar na fé. Então, se em primeiro lugar nós aprendemos sobre uma fé modelo, com uma fé que rejeita a hipocrisia, em segundo lugar, olhando para esse texto, a partir dele, vendo os outros que nós veremos na sequência, uma fé modelo, irmãos, ela é alguém que busca guardar uma boa consciência. É interessante que Paulo emprega aqui um termo que ele traz do mundo militar, quando ele diz combate firmado nelas o bom combate, a vida cristã, a vida daqueles que pertencem ao Senhor Jesus, aqui neste mundo, pode ser muito bem comparada a um combate, a uma batalha, em que nós precisamos constantemente, primeiro, ter consciência que estamos no combate e lutar. Estamos em guerra, constantemente em guerra, e não podemos perder isso de vista. Agora, nesta batalha, é importante que nós mantenhamos a fé e uma boa consciência. Por quê? Porque o risco de manchar a consciência com pecado é o risco que Emineu e Alexandre aí correram no texto. Porque mancharam a sua boa consciência, naufragaram na sua fé. Porque mancharam a consciência, naufragaram na fé. Então observe a relação entre uma boa consciência e a fé no Senhor. E o bom combate da fé. Observe então que a boa consciência no ensino do apóstolo Paulo é indispensável à fé. E aqueles que maculam a sua consciência, e aqueles que mancham a sua consciência, naufragam na fé. Se você observar comigo, esse assunto da consciência está presente em outros textos, nesta mesma carta. Se você for comigo ao capítulo 3, no versículo 9, Paulo, falando sobre as qualificações dos diáconos, orienta-os para que eles conservem o mistério da fé com a consciência limpa. Aqueles que querem servir a Deus, aqueles que são vocacionados por Deus para o exercício do diaconato, eles devem considerar e esmerarem-se para manter a consciência limpa. E quando Paulo fala daqueles que vivem distantes de Deus e que são falsos profetas, como você acha que Paulo retrata estes homens? Vá comigo ao capítulo 4, no versículo 2. Olha o que ele diz. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Vocês estão percebendo como a consciência limpa, a boa consciência, a consciência que não está maculada por pecados não confessados, é um elemento desta fé modelo? E como é terrível a situação, como é terrível a experiência de ter a consciência maculada por pecados não confessados.
Como é terrível a experiência de viver, irmãos, com o coração manchado e pesado com o peso do pecado. Não é sem razão que o próprio autor da carta aos Hebreus orienta para que na maratona, na corrida que os crentes devem correr, e eles estão correndo, ele orienta que os crentes se desvencilhem do peso do pecado. O pecado, irmãos, em nossos corações, em nossas mentes, nas nossas vidas, traz um peso terrível. Macula a consciência. Mancha o nosso relacionamento com o Senhor. Tira de nós a ousadia de uma vida íntima com o Senhor. E nos faz naufragar na fé. Por isso, uma fé modelo guarda a boa consciência. Busca guardar a boa consciência. Mas nós vamos avançar mais um pouco para, ainda ao olhar para esta carta, buscar mais elementos do que Paulo ensina e como nós podemos compreender, então, o torna-te padrão na fé. Em primeiro lugar, eu já disse, rejeita a hipocrisia. Em segundo lugar, guarda a boa consciência. E em terceiro lugar, ela é perseverante. Vá comigo, por favor, e eu quero que você leia esse texto aí. No capítulo 6 de 1 Timóteo, no versículo 11, olha o que Paulo ensina a Timóteo. Ele diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. E combate o bom combate da fé. Lembra que eu falei no começo? Sempre tem um aspecto negativo daquilo que você não deve fazer e o aspecto positivo, aquilo que você deve fazer. Pois bem, ele está aí novamente descrito no texto. O versículo 11 começa dizendo: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. E você deve se perguntar: Davi, de que coisas o apóstolo Paulo está falando? Ora, de tudo que ele disse antes. Se você olhar na sua Bíblia, quero que você depois leia, do versículo 3 ao versículo 10, Paulo está falando sobre o falso ensino, Paulo está falando sobre homens que têm uma mente pervertida, de homens que são avarentos, de homens que querem fazer da piedade uma fonte de lucro para angariar recursos para si. E Paulo está dizendo: foge de todas essas coisas, Timóteo. Rejeita essas coisas. Mas não é só isso. Ao mesmo tempo em que você deve rejeitar aquilo que é mal, persiga, corra atrás constantemente de quê? Da justiça, da piedade, da fé, do amor, da constância e da mansidão. E eu disse para você guardar aquela expressão combate o bom combate, e ele fala de novo, combate o bom combate da fé. E se naquele primeiro contexto ele usa uma expressão militar para se referir ao combate que todos os crentes estão envolvidos, agora ele usa outros termos para colocar uma nova nuance no significado. Ele usa termos que têm ligação com agonia, que têm ligação com um esforço zeloso e extremado, que é a palavra para se referir a como os atletas nas Olimpíadas, naqueles primeiros eventos que deram nome às Olimpíadas, de maneira extenuante, de maneira agonizante, se esmeravam para cumprir as suas tarefas. Paulo diz então, usando essa palavra, combate o bom combate da fé. O que indica necessariamente que Timóteo é chamado a perseverar, irmãos. A rejeitar o que é mal, a rejeitar as ofertas pecaminosas, a lutar contra si mesmo e a perseverar, perseguindo uma vida de justiça, de piedade, de fé, de amor, de constância, de mansidão, combatendo assim o bom combate da fé. De tal forma que um exemplo de fé, de tal forma que uma fé modelo necessariamente é uma fé perseverante. E eu quero te fazer uma pergunta. Você se lembra do texto que o Felipe leu e que abriu esse nosso tempo juntos? Pois é,
A gente vai lá para ele agora. Vá comigo para 2 Timóteo, no capítulo 4, para o versículo 7. Eu disse para você que combate, essa expressão, era importante para nós. Porque Timóteo, irmãos, pôde ter um padrão de fé. Timóteo pôde ter um modelo de fé. Alguém que era perfeito? Certamente não. Já expliquei que modelo aqui não significa perfeição. Mas alguém que, abandonando a hipocrisia, guardando a boa consciência e perseverando, foi fiel até o fim. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, não está novamente preso em Roma, não como em sua primeira prisão, mas agora num lugar frio, numa cela como que num subsolo, num contexto em que ele sairá dali para ser executado. Ele sabe que estes são os seus momentos finais. E ele escreve mais uma carta para encorajar o seu amado filho na fé, para encorajar o seu discípulo, para encorajar aquele com o qual ele veio, ele teve a oportunidade de trabalhar, de discipular, de ensinar, de dar missões no campo missionário. E ele diz, já nas suas palavras finais, depois de novamente orientar Timóteo a rejeitar o que é mal, depois de novamente orientar Timóteo a permanecer na palavra, aqui é onde temos aquele texto, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Depois de orientar Timóteo a permanecer na escritura e a pregar a escritura, a cumprir o seu propósito, ele olha para si mesmo e diz, o tempo da minha libação, o tempo da minha partida está chegado. Combati o bom combate. O mesmo termo que ele ensinou para Timóteo. O bom combate, Timóteo, que eu exortei você a combater, foi o que eu mesmo combati. Chegando no final da minha vida, posso dizer, completei a minha carreira. Cumpri aquilo para o qual eu fui chamado por Deus. Guardei a fé. A fé, irmãos, é perseverante. Nós somos chamados a perseverar não durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. E nós somos chamados a perseverar não quando o vento, não apenas quando o vento está soprando favorável a nós, mas nós somos chamados a perseverar em todo o tempo. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Timóteo, então, que é orientado a ser um exemplo de fé, a ser um modelo de fé, pôde olhar para o seu discipulador e encontrar no seu discipulador o modelo que ele almejava, o modelo para o qual ele estava sendo encorajado a seguir. Então nós aprendemos nesta noite 3 lições sobre o que significa, ou aspectos deste tornar-se um padrão, um modelo na fé. É uma fé que rejeita a hipocrisia. É uma fé que guarda a boa consciência. E é uma fé perseverante. Quais são as aplicações de compreender isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Hoje é dia 23 de julho, 8h35 da noite, você está ouvindo sobre esse tema. Qual é a relevância dele para você e quais são as aplicações possíveis a partir disso que nós ouvimos? Eu quero trazer 3 aplicações para você. A primeira delas eu quero, com sinceridade e com temor no coração, te perguntar se a sua vida com o Senhor Deus, se a sua vida cristã, se a sua vida de fé tem sido uma vida genuína, não perfeita, eu não estou falando de perfeição, mas estou falando que tem sido uma vida genuína ou uma vida de fingimentos, ou uma vida de hipocrisia. Está buscando viver para agradar a Deus ou viver para parecer para os outros? E aqui, me permita ler uma citação de João Calvino sobre esse texto. Eu quero ler. Diz assim: não há nada mais comum ou mais fácil
do que vangloriar-se da fé e de uma consciência íntegra. Porém, são pouquíssimos os que comprovam por meio de seus atos que estão isentos de toda sombra de hipocrisia. Devemos notar especialmente como ele fala da fé sem fingimento, significando que é insincero, observe isso, qualquer profissão de fé que não se pode comprovar por uma consciência íntegra e manifestar-se no amor. Será que você está vivendo uma vida de fingimentos, de hipocrisia? Ou será que você realmente tem vivido de maneira consistente para o Senhor? E sabe, costumo dizer para as pessoas, e Elias está aqui, é um amigo, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso também. Eu falo isso para todo mundo. E temo muito por isso, sabe por quê? Porque é um dos pecados mais comuns e mais sutis, a que todos aqueles que são do Senhor estão sujeitos, é justamente o pecado da hipocrisia. É justamente o pecado de, com o tempo, nos acostumarmos com o ambiente no qual nós estamos e vestirmos uma capa. E colocarmos literalmente uma máscara. Então, em nome de Jesus, se você vinha vivendo uma vida de hipocrisia ao Senhor, arrependa-se hoje. Reconheça ao Senhor onde você tem pecado e falhado e busque ao Senhor com todo o seu coração. Pedindo a Ele que te perdoe, pedindo a Ele que te restaure, e pedindo a Ele que você viva uma fé genuína no Senhor, uma fé legítima no Senhor. Clame ao Senhor por isso. E que o Senhor te livre da hipocrisia no nome de Jesus. Mas há uma segunda aplicação. Há pessoas que não estão vivendo em hipocrisia, mas que por causa de pecados não confessados estão sendo destruídas na sua consciência. E para você eu quero ler 2 textos. O primeiro está lá no Salmo 32:5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado. E a minha iniquidade não mais ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O que mancha as nossas consciências, meus irmãos, são pecados não confessados. O que mancha as nossas consciências é guardar no nosso coração pecados que cometemos. Então eu quero te desafiar a confessar os teus pecados. Há circunstâncias, há pecados que nós lutamos na nossa vida que sozinhos, pela graça de Deus, nós podemos vencer. Mas há pecados que nos escravizam de tal forma que se nós não procurarmos alguém para confessar o pecado e pedir, ore comigo, me ajude, me acompanhe, nós não vamos vencer. Então não guarde os teus pecados. Se há algo maculando a tua consciência, se há algo maculando o teu relacionamento com o Senhor, tirando inclusive a tua alegria de orar, a tua alegria de ler a Bíblia, a tua alegria de viver com o Senhor, de pregar o Evangelho, de estar em comunhão com os irmãos, confesse os teus pecados. Busque limpar a tua consciência com o Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa, o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então confesse os teus pecados. Não deixe com que nada macule a tua consciência, como nós aprendemos hoje. Aqueles que abandonaram a boa consciência, naufragaram na fé. E por fim, a última aplicação desta noite para você é lembrando que uma fé modelo é uma fé perseverante. E a perseverança, meus irmãos, é uma evidência desta fé preciosa em nossos corações. Eu conversava com Elias e com o Felipe antes de começar, falando sobre isso, falando sobre essa questão de como muitas vezes nós relacionamos, talvez até por conta do nosso tempo, influenciados pela teologia da prosperidade, por movimentos neopentecostais, que ensinam para as pessoas que o que Deus quer é que elas sejam ricas, bem-sucedidas, saudáveis e perfeitas, o que não é verdade, o que não é o mundo real.
Nós deixamos de considerar e de apreciar quantos modelos preciosos de fé que nós temos ao nosso redor. Muito provavelmente, você que está me ouvindo, na tua igreja, alguém ou ficou muito mal de Covid, ou você conhece alguém que morreu de Covid. Quem sabe um familiar seu. Quem sabe você ainda está experimentando aí e vivenciando o luto por uma perda. Ou você ouviu de alguém que morreu por conta da Covid. E quantos testemunhos preciosos nós tivemos, meus irmãos. Não de pessoas que foram curadas pela Covid, mas de pessoas que mesmo lutando contra a Covid, permaneceram fiéis ao Senhor. Permaneceram crendo no Senhor. Não perderam a sua esperança, não de cura, mas de saber que pertencem ao Senhor Jesus. E elas foram fiéis até o último suspiro e hoje estão com o nosso Redentor. Quantos exemplos preciosos de fé. Quantas pessoas que talvez você conheça, não de Covid, mas que enfrentaram doenças terríveis, que lutaram com tratamentos de saúde por vários anos, e que no final de suas vidas morreram, mas deixaram um legado de perseverança, e que puderam dizer no último dia das suas vidas: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu gosto muito do exemplo da história da igreja de Policarpo de Esmirna, que foi um bispo na cidade de Esmirna, e ele viveu uma longa trajetória com o Senhor. E depois, quando um novo imperador se levanta em Roma e começa a perseguição incrível, Policarpo precisa fugir. E ele foge, está escondido, ele é traído por alguém, e os guardas romanos chegam até o lugar onde ele estava escondido para prenderem Policarpo. Policarpo não resiste à prisão, ele só pede para orar antes de ir. E ele ora, irmãos. E ora de maneira tão intensa ao Senhor, devotando a sua vida ao Senhor, que a história diz que os próprios soldados se impressionaram com aquela oração de Policarpo e alguns foram até convertidos. E quando Policarpo chega diante do imperador e lhe é ofertado rejeitar Jesus para salvar a sua própria vida, ele diz: olha, eu sirvo ao Senhor há tantos anos. E ele só me tem feito bem, o meu Redentor. Como eu poderia negá-lo neste momento? E Policarpo morre, irmãos, é martirizado, mas deixa um exemplo de fé. Como eu disse lá no começo, qual foi a situação extraordinária de Abel? Mas Abel é chamado de um herói da fé, porque viveu com fé no Senhor. Ofereceu a Deus um excelente sacrifício, foi morto pelo seu irmão, mas foi fiel ao Senhor. Qual é a questão extraordinária de Enoque? Enoque andou com Deus. Perseverou em andar com o Senhor e foi tomado. Acima disso, meus irmãos, o nosso supremo exemplo é o nosso Redentor Jesus Cristo, que perseverou em todo o seu ministério terreno, que sofreu as piores e mais terríveis tentações que eu e você jamais enfrentaríamos. Ele foi tentado em todas as coisas, como diz o autor de Hebreus, porém, sem pecado. E pode interceder por nós. Ele é o autor e consumador da fé. E ele pode trabalhar os nossos corações a fim de que a nossa fé seja fortalecida. Por isso, coloque a sua esperança em Jesus Cristo. Talvez você pode ter ouvido essa mensagem e falar assim: tudo que eu não sou é o exemplo de fé. E essa é a nossa condição mesmo. Nós somos frágeis em nós mesmos. Por isso nós somos chamados a confiar e a depender constantemente do nosso Redentor Jesus. Nós vamos terminar neste momento e eu vou orar. E eu vou orar não só por você, mas nós vamos todos juntos orarmos ao Senhor e clamar a Deus que nos ensine a viver a fé sem hipocrisia, guardando uma boa consciência e perseverando dia após dia. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos por tua palavra viva, poderosa, eficaz, que revela os nossos pecados, mas que também nos revela o Redentor, mas que também nos revela a viva esperança que temos em Cristo. Ó Deus, diante do Senhor, nós queremos humildemente pedir que tu nos ensines, ó Pai, a rejeitar a hipocrisia. Deus, nos livra de sermos hipócritas, nos livra de vivermos de aparência, Pai, mas nos ensina a viver de maneira consistente para a tua glória.
Senhor, não permita com que nós tenhamos pecados de estimação, Senhor. Não permita com que nós caiamos nos mesmos erros dia após dia, não. Mas nos ensine também, ó Pai, nos dá coragem para confessar os pecados. Sobretudo, ó Pai, como a tua palavra diz, nós temos necessidade de perseverança, então nos ensina a confiar em Ti, nos ensina a permanecer no Senhor, nos ensina, ó Pai, a depender de Ti dia após dia. Tudo isso, ó Pai, não para nós mesmos, mas para a Tua glória e para a Tua honra. Nós te bendizemos, Senhor, te agradecemos por esse tempo e pela Tua palavra, orando no nome santo de Jesus, nosso Redentor e Senhor. Amém. Amém. Negão, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela exposição da palavra. E como diria o apóstolo Paulo no versículo, eu meditei enquanto você estava falando isso no capítulo 4 de 1 Timóteo, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, que possamos de fato escutar aquilo que o Senhor disse ao nosso coração e praticar. Amém. Pessoal, com a graça de Deus, nós finalizaremos a nossa quarta programação do Torna-te Padrão. O Senhor tem sido bom conosco, tem nos abençoado com a sua palavra. Então não deixe de nos acompanhar, nós temos no YouTube também. Se você não assistiu às outras, vá no YouTube, procure lá FEMPRUM, você verá os outros pastores que nos edificaram também com a palavra do Senhor. Peço para que você continue orando pelas nossas vidas, que vocês continuem compartilhando este conteúdo, não para nós mesmos, mas para a glória do Senhor. Nós teremos na próxima sexta-feira o nosso último Torna-te Padrão. E nós teremos uma pessoa que nós também muito amamos e alguém muito querido de todos nós, o nosso seminarista Elias Alves, da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, assim como o Davi Wallace também são ali parceiros de ministério. Nós amamos a vida deles. Então, esteja conosco e nós aprenderemos a respeito de nos tornarmos padrão na pureza. Então, esteja em oração no decorrer desta semana e é isso aí, pessoal. Fiquem com Jesus, alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Avante!